quero agradecer, antes de mais nada, o convite que o pastor Neuber me fez para falar sobre esse tema. Fiquei muito feliz porque realmente é um assunto, um tema que eu acho importantíssimo. Essa possibilidade de nós aplicarmos a nossa vida espiritual, o nosso conhecimento do Evangelho ao nosso dia a dia no trabalho. Existe uma tendência de muitas pessoas em tentar separar o trabalho da vida espiritual, mas isso na verdade não é possível, né? Nós não podemos nos alimentar espiritualmente aqui aos domingos, lendo a Bíblia e orando, e chegar no trabalho como se nós tivéssemos desligado a chave, fechado aquela gaveta e deixado aquilo de lado. Então, a finalidade aqui dessa palestra é exatamente tentar construir essa mentalidade, esse mindset cristão, integrando o nosso conhecimento espiritual ao trabalho. E para isso aí eu vou abordar esse tema aqui sobre 3 aspectos. O aspecto do propósito do trabalho nas nossas vidas, o aspecto dos valores que nós devemos aplicar no nosso comportamento no trabalho e os compromissos que nós devemos assumir para melhorar nossas ações de trabalho e poder aplicar esses valores no dia a dia. Então vamos começar com a noção de propósito. Existe um propósito que nós podemos chamar de propósito maior no nosso trabalho. Nós vemos lá em Mateus 22, 37 a 39, quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, e ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então aqui existe uma mensagem implícita de serviço, de servir a Deus e de servir ao próximo. Porque quem ama, naturalmente tem que estar predisposto a servir. Então nós devemos encarar o propósito maior do trabalho, né, esse princípio básico, como o ato de servir a Deus e servir ao próximo. Uma demonstração desse maior mandamento, que é o de amar. Agora, como que nós vamos compatibilizar isso daí com a nossa vida profissional, com as nossas carreiras? Nós temos trabalhos que são diretamente ligados à atividade religiosa e temos o chamado trabalho secular. Nós temos que entender que em ambos nós podemos e devemos servir a Deus e ao próximo. Servir a Deus não é uma exclusividade do trabalho ou da atividade religiosa em si. Ela é perfeitamente possível ser feita também na nossa atividade profissional secular. Por quê? Porque Deus nos deu essa missão de cuidar da sua criação, de desenvolver o nosso planeta, desenvolver a nossa sociedade, aplicar os nossos talentos aqui no mundo, né, para o crescimento das pessoas, o crescimento da criação de Deus. Também não existe assim uma distinção em termos de dignidade que nós possamos fazer entre trabalho intelectual e trabalho braçal, trabalho mais físico. Em ambos os tipos de trabalho, nós podemos servir a Deus e podemos servir ao próximo. Então, a dignidade do trabalho, ela existe no trabalho religioso, ela existe no trabalho secular, existe no trabalho mais intelectual, existe no trabalho mais físico, mais braçal. A chave em tudo isso daí é nós tentarmos identificar e descobrir a questão da vocação, né? O nosso chamado. Essa palavra vocação, ela vem do latim vocare, que quer dizer exatamente chamar. Então, vocação é algo que chama a gente para uma atividade, para um trabalho. Então, nós temos que estar atento para esse chamado na hora de fazermos a nossa escolha profissional, na hora de decidirmos que caminho seguir, né? Tem um exemplo pessoal meu, por exemplo, que
na época da minha escolha, né, de que carreira seguir, nós temos que escolher muito cedo, né? Os adolescentes, às vezes cheios de incertezas e dúvidas, já têm que fazer uma escolha profissional. E na época eu, muito motivado por uma carreira que me desse uma segurança financeira, uma estabilidade, era muito bom em matemática, resolvi fazer vestibular para ciências atuariais. Eu iria trabalhar como atuário em companhias de seguro e na época era um profissional muito bem remunerado. Então eu resolvi fazer faculdade, isso aí era uma especialidade da faculdade de matemática, fiz vestibular para matemática na UFRJ e fui para lá. E passando ali o primeiro período, passei para o segundo período, mas sentindo que não era bem aquele ali o meu chamado, tinha algo me chamando para medicina. E aí resolvi então fazer o vestibular para medicina. Tinha passado já para o terceiro período lá na faculdade, mas tranquei a minha matrícula e fui então seguir a faculdade de medicina, a carreira de médico, e hoje, graças a Deus, que eu segui esse caminho, eu atendi esse chamado, porque eu não me veria trabalhando numa atividade como aquela outra que eu havia escolhido. E mesmo você já seguindo ali uma determinada profissão, já estando na faculdade, um determinado trabalho, você pode também ressignificar aquilo ali. Eu tive colegas meus médicos, por exemplo, que chegaram à conclusão que não tinham assim muita vocação para atender pacientes diretamente. E aí foram para a área de pesquisa, outros foram para a área de ensino, outros foram para a área de gestão. Então é importante estarmos atentos para a nossa vocação dentro do trabalho. Agora, como nós podemos alinhar tudo isso aí, né, essa visão assim mais ampla do propósito maior, com a nossa atividade no dia a dia do trabalho? Para isso a gente vai precisar falar sobre os valores e falar também sobre compromisso. Mas antes, nós precisamos definir, é importante, nós precisamos definir um propósito específico dentro do nosso trabalho. Por que isso? O propósito específico é aquele que vai definir a essência do trabalho que a gente desempenha, né? Ele nos dá assim um significado, um sentido para aquilo que estamos fazendo. É como se fosse assim uma placa apontando o caminho que a gente deve seguir. Ou podemos também usar a figura de uma bússola. Você está num campo sem referenciais nenhum e você não sabe bem para onde você vai. Você tem uma bússola te mostrando um norte. Então o propósito, ele ajuda nisso daí. Há muito tempo, né, as empresas já perceberam essa importância de definir um propósito para o seu crescimento. É algo que vem antes mesmo da própria missão, aquela questão de missão, visão e valores. A missão, ela é algo que você faz, né, ou a instituição faz. Agora o propósito não, o propósito é aquilo de por que você faz aquilo. Ele te dá uma razão de ser. E ele ajuda a definir um foco, para você não ter a sensação ali no trabalho de que você está meio que enxugando gelo, né, ou está ali só apagando incêndio para os problemas que surgem. O foco, o propósito específico, ele vai te dar aquele foco, aquela direção para você não se perder no caminho. E ele ajuda também a você gerar compromisso com os valores que você vai ter no trabalho. Existe um outro aspecto muito importante que está ligado a isso daí, é que esse propósito específico dentro da empresa ajuda a evitar um problema muito sério que a gente vira e mexe ouve aí no noticiário, que é da ocorrência de fraudes e de corrupção nas empresas. Teve um exemplo há um tempo atrás, claro que a gente tem vários exemplos aí, infelizmente. Tem um exemplo da News Corporation, do Rupert Murdoch, que não sei se vocês lembram desse caso. Esse escândalo foi do início da década passada. E é interessante que o filho dele, antes do escândalo ocorrer, vejam o que ele disse perante uma plateia assim de TV. A única garantia perpétua
e fidedigna de independência era o lucro. O filho dele falou isso. A única garantia perpétua e fidedigna de independência era o lucro. Depois disso aí, uns 3 anos depois, veio o escândalo. E aí a irmã dele foi obrigada a corrigir essa fala, e vejam o que ela disse, que ela acabou reconhecendo. Lucro sem propósito é receita para o desastre. Existe uma outra frase também do Larry Fink, que foi um fundador e presidente de um fundo de investimento americano, BlackRock. Vejam o que ele falou: as empresas não atingem seu pleno potencial sem traçar um propósito que vá além do financeiro. Isso vale não só para a empresa, vale também para o nosso trabalho individual. Agora, como nós podemos colocar isso em prática? Como nós podemos dar consistência a essa noção de propósito, dar vida a isso aí no dia a dia do nosso trabalho? E aí que nós entramos, então, na questão dos valores. Eu vou usar aqui 2 passagens do Novo Testamento para começar a falar sobre valores com os irmãos. Nós vemos lá em Colossenses 1:9, Paulo dizendo: pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Em Efésios 1:17, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Que espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus, que nós temos para nos orientar, nos dar sabedoria, nos iluminar nas decisões que devemos tomar. Então, vamos começar aqui para falar de valores pelo fruto do Espírito. Tem aqueles 9 componentes que estão descritos lá em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, que em alguns textos nós vemos como longanimidade, em outros textos como generosidade, benignidade, que também há traduções com a palavra benevolência. No caso aí, isso significa uma disposição para servir, né? Uma inclinação para você fazer o bem, uma vontade de ser útil a outra pessoa. A bondade, a fé, a mansidão, que em alguns textos usam a palavra gentileza, outros textos usam a palavra humildade, e o domínio próprio, ou a temperança e o equilíbrio. É interessante ver que são 9 componentes, mas Paulo usa o termo no singular, de o fruto do Espírito, porque eles estão intimamente ligados uns aos outros, né? Lá no nosso trabalho, na nossa atividade, a gente procurava desenvolver muito a criação de um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho próspero, para que as pessoas pudessem produzir, se sentir bem, dar o melhor de si ali. E trabalhando nessa questão de melhorar e aperfeiçoar nosso ambiente de trabalho, né, nosso clima organizacional, chegou um momento que eu percebi que a gente precisava aplicar esses valores no dia a dia ali do nosso trabalho, do nosso ambiente. Eu tinha um quadro atrás de mim aqui, onde eu costumava colocar ali as datas das reuniões mais importantes, compromissos que tinham que ser feitos. E eu cheguei num momento que eu falei: isso aqui eu não preciso ficar colocando isso aqui não, eu tenho minha agenda, eu tenho minha secretária ali, isso pode ser muito bem cuidado de outra forma. Eu preciso colocar algo aqui que me lembre de por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer aqui, e que ao mesmo tempo possa mostrar isso para os outros também. Eu fui lá, escrevi lá
essas 9 virtudes do fruto do Espírito e deixei lá no quadro aquilo direto. Todo dia eu chegava lá, eu podia ver aquilo ali e ver em que daqueles elementos eu precisava melhorar. E aquilo foi também servindo de um exemplo, de uma transformação para as pessoas que chegavam lá, sentavam e viam aquelas palavras que talvez nem conhecessem ou nem soubessem o que era o fruto do Espírito, e aquilo ajudou muito a melhorar aqui aquele nosso ambiente de trabalho e enfrentar os períodos difíceis pelos quais nós passamos ali. Outros valores que são importantes nós cultivarmos são as chamadas virtudes teologais, né? Que estão lá em 1 Coríntios 13:13. Pois assim permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, nós já o vimos lá como um elemento do fruto do Espírito, e já vimos lá no início que o amor a Deus, né, e ao próximo são a base fundamental do nosso trabalho. Agora, para nós cristãos, é importante termos essa noção de que esse amor, de se amar ao próximo, não é só aqueles que nos querem bem. É amar também aqueles que são indiferentes a nós e até aqueles que não gostam de nós ou nos perseguem. Esse é um dos grandes desafios do cristão: desenvolver essa capacidade de amar a todos. E quanto ao outro valor ali, a esperança. O que nós podemos falar sobre esperança? Ela é importante dentro do dia a dia do trabalho? Sim, é muito importante. Nós poderíamos dizer que esperança é uma espera com otimismo, né? Tem gente que não gosta muito da esperança. Eu já ouvi pensadores se referindo à esperança como o grande problema do ser humano, pelo fato dela criar expectativas que depois não se cumprem e depois a pessoa se sente frustrada com aquilo. Mas a verdade é que a esperança, ela funciona para nós como um antídoto para o desespero, para a indiferença, para a ansiedade extrema, para a paralisia. Então, ela é extremamente importante, porque todas essas coisas, quando nós nos deparamos com dificuldades, e às vezes dificuldades assim opressivas sobre a nossa vida, não só no trabalho, mas fora também, essas coisas elas alteram o nosso juízo crítico sobre os acontecimentos, sobre os fatos. A ansiedade extrema, o desespero, a apatia. E é a esperança que nos dá condição de passar para frente e seguir adiante. Isso, é claro, é diferente de utopia, é diferente de euforia. A esperança, essa espera com otimismo, ela tem que ser baseada na realidade. E ela trabalha muito em conjunto com a fé. E isso é uma coisa interessante. Vamos ver umas definições que aliam a fé com a esperança. Lá na carta aos Hebreus 11, versículo 1, uma das versões diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Uma outra versão diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Uma outra ainda: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. É uma outra versão transformadora. E tem essa versão sintética que eu gosto muito, de fé é esperar o melhor de Deus. É uma versão, parece que saiu assim da boca de uma criança, né? De tão bonita, de tão sublime, mas ela diz ali, realmente pega o sentido profundo do que é fé e do que é esperança. E, pastor Leonardo, você está falando aí sobre fé e esperança, são coisas assim tão transcendentais
para a gente aplicar no dia a dia do trabalho, mas a fé, gente, ela não é o oposto da razão. Ela é diferente, é claro, da razão, mas ela trabalha junto com a razão, ela não exclui a razão. O que é diferente é fideísmo de cientismo, ou cientificismo, né? Fideísmo, o que é? É aquela fé que exclui completamente qualquer pensamento racional. E o cientificismo é o contrário, né? Você apoia tudo ali na razão e exclui completamente a fé. Mas fé e razão não. Fé e ciência, eles não necessariamente se opõem. Vocês querem ver um exemplo? Você pode pegar um cientista mais cético que for. Ele vai precisar, em algum momento, de algum grau de fé. Não digo aqui fé religiosa, não. Tá? Estou dizendo aqui fé como convicção da verdade de algo. Para quê? Para ele poder acreditar que ele está no caminho certo. Até mesmo para ele poder acreditar que a conclusão a que ele chegou foi a conclusão certa. Por quê? Porque a ciência não é uma coisa exata. Por isso até que a gente ouve aí muita gente dizer, eu acredito na ciência. Eu acredito na ciência. Se a ciência fosse uma coisa exata, você não precisava falar, eu acredito na ciência. Você não ouve ninguém falar, eu acredito na matemática. Eu confio que 2 mais 2 é igual a 4. Não, você sabe, está ali, certo, é exato. Mas a ciência não, a ciência ela tem umas lacunas. Essas lacunas são preenchidas com as crenças de quem está desenvolvendo a ciência. É por isso que existe tanta diferença aí em resultados de pesquisa. Agora, posto isso, nós já vamos fazer aqui uma conexão dessas virtudes, da fé em particular, com uma outra virtude que é muito importante no nosso dia a dia no trabalho, que é a coragem. A coragem, ela é uma das 4 virtudes cardinais daquela antiga corrente filosófica do estoicismo, que também foi aceita, vista, incorporada na igreja como virtudes cristãs, porque realmente o são, né? São a sabedoria prática, sabedoria aqui no sentido de prudência ou de bom senso, né? Coragem, justiça e temperança, que nós já vimos lá no fruto do Espírito antes. Qual a diferença disso aí dentro da corrente filosófica do estoicismo e dentro do cristianismo, as virtudes cardeais do cristianismo? É que no estoicismo, o desenvolvimento dessas virtudes ele está baseado na capacidade humana, pura e simplesmente. E no cristianismo, esses valores estão baseados na nossa fé em Cristo Jesus e na orientação do Espírito para o desenvolvimento dessas virtudes. E aí eu queria destacar aqui a coragem, meus irmãos, porque no nosso trabalho, no dia a dia, dependendo do que você vai se deparar com situações em que você vai precisar de coragem, de muita coragem, mas uma coragem fundamentada não em você, mas na sua fé em Cristo. Você pode se deparar com situações no seu trabalho em que você tem que confrontar determinados posicionamentos, às vezes uma chefia, por exemplo. Você pode precisar tomar decisões que vão impactar diretamente na vida de outras pessoas, mas podem te trazer futuramente algum risco ou algum prejuízo. E se você não tiver coragem, a coragem baseada na fé em Cristo, você cruza os braços e não toma aquela decisão. E isso é uma coisa muito séria. Na área da saúde, então, isso pode significar vidas, no sentido literal mesmo, vidas a serem salvas. Me lembro, uma vez nós estávamos numa reunião de gestores da área da saúde, junto com umas 2 procuradoras que ajudavam
nas decisões que nós tínhamos que tomar, encaminhar assuntos relativos à área da saúde. E nós estávamos lá discutindo, procurando uma solução para algo que não era nem tão complicado, não, era uma coisa relativamente simples. Mas lá pelas tantas, uma das procuradoras virou e desabafou: olha, eu não sei como vocês têm coragem de fazer o que vocês fazem, porque o trabalho de vocês na área de saúde é muito difícil. Eu não teria coragem de fazer o que vocês fazem. Tanto na área de quem está ali na linha de frente, como quem está na gestão. Agora, isso acontece, gente, não é só na área da saúde, não. Em todas as áreas, todos os trabalhos, nós vamos nos deparar com situações em que vamos precisar ter essa virtude fundamentada na fé, com muita clareza nas nossas vidas. Antes de nós prosseguirmos, queria falar por mais uma virtude ainda, que é a virtude da gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Hoje os psicólogos, os estudiosos de comportamento organizacional, e desenvolvimento pessoal falam muito sobre isso, né? A importância da gratidão. Me lembro até que um tempo atrás surgiu um estudo dentro da psicologia positiva chamado razão losada. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso, mas foi desenvolvido até por um brasileiro. Consistia basicamente no seguinte: o rapaz tinha verificado que as empresas que prosperavam eram aquelas que tinham uma proporção de afirmações positivas para negativas superior a 3:1. Então, cada reclamação lá, cada queixa, cada coisa ruim, eles tinham lá para aquilo 3 afirmações positivas, como se fosse um antídoto para aquilo, né? As empresas que estavam com uma razão menor que 3:1 eram empresas que fracassavam. E isso podia ser aplicado em tudo, não só no trabalho, inclusive no casamento também, né? A única diferença entre casamento, a proporção tem que ser maior, é de 5:1. É verdade, eles falam isso mesmo lá. Cuidar de casamento exige mais atenção, mais cuidado do que cuidar de empresa, de trabalho. E aí, na época, por causa disso aí, eu resolvi aplicar isso lá em casa, e a gente começou a, meio que na brincadeira, né? Quando chegava alguém lá em casa reclamando, falando: tem que falar 3 coisas positivas agora. Eu chegava lá, falava 2 coisas ruins, você tem que falar 6 coisas boas agora. Teve uma vez que tinha tanta coisa ruim que eu falei: para por aí, porque vocês não vão conseguir coisas boas suficientes para compensar isso. Eu não sei se isso aí tem um embasamento científico realmente sério. Eu sei que funcionou, o negócio funcionou, e isso aí foi uma coisa bastante interessante. Mas por que eu estou colocando isso aqui? Porque usar afirmações positivas é uma forma boa de você reconhecer motivos para você ser grato, para você agradecer, praticar a gratidão. Agora, nós cristãos temos um desafio ainda maior do que esse, que é o de sermos gratos, sermos agradecidos, mesmo no meio de adversidade. Mesmo tendo dificuldade em encontrar coisas positivas ali que aconteceram no dia, que estão acontecendo na vida, nós cristãos temos esse desafio de agradecermos a Deus. Em tudo, em todas as circunstâncias. Por isso que Paulo coloca isso lá em 1 Tessalonicenses. Agora, eu falei aqui sobre uma quantidade boa de valores. Claro que o assunto não se esgota nisso aí. Nós poderíamos acrescentar vários outros valores, várias outras virtudes aqui. Mas eu quero agora passar para um outro ponto, que são os valores que mais motivam as pessoas, né? Que as pessoas mais prezam. Isso aqui não é algo que eu estou inventando, não é algo de uma corrente de estudo de psicologia, não. Isso é meio que um consenso entre vários grupos de estudo que procuraram identificar quais eram os principais valores que as pessoas prezavam. Vejam só: poder,
noção de status, prestígio, segurança, autodireção. Autodireção aqui é a pessoa ter ali autonomia para ela escolher o que ela quer, ela governar a vida dela independente de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa. Hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer, né? A tradição, que é o apego aos costumes, às ideias da sua cultura. Conquistas, conseguir aquilo que se quer, aí entra inclusive a própria realização pessoal, né? Não é só adquirir bens materiais, não, mas é adquirir progressão, promoção dentro da carreira. Conformidade, de não contrariar as regras sociais ou não contrariar outras pessoas, né? Você procurar ali tá bem com todo mundo, né? Não ser cancelado, né, nas redes sociais, como se diz aí hoje em dia. Vida excitante, aquelas pessoas que têm que estar sempre ali na adrenalina, sempre fazendo alguma coisa para ficar bem, e é festa, é balada, senão não consegue estar bem. Benevolência, aqui no caso uma benevolência mais voltada para pessoas próximas, pessoas assim da família ou do círculo mais restrito de amizade. E o universalismo, que é essa noção assim de querer bem o planeta, os animais, a natureza e tudo isso. Agora, vejam, além desses 10 valores, as principais motivações que o ser humano tem, também fruto desse mesmo tipo de estudo. Em primeiro lugar, afiliações, ou seja, as relações, as associações, os contatos que você tem na sua vida, na sua rede ali de trabalho. As aquisições, retorno material, sucesso, e o poder. Poder como status também, como poder exercer domínio. Vocês percebem a diferença entre isso que está aqui e os valores cristãos, os valores nobres que o Evangelho nos passa? Só que é com isso aqui que o mundo trabalha. São esses valores aqui, essas motivações que estão guiando ali, orientando o dia a dia das pessoas no trabalho. É por isso que a gente vê tanto problema, tanta dificuldade acontecendo, porque não tem como dar certo. E a própria sociedade percebe isso. E aí se criam mecanismos para tentar consertar isso daí. Então você tem as regras de conduta ética de cada profissão, você tem os manuais de boas práticas, você tem cursos de gestão de pessoas, você tem as regras de compliance e tudo, e a coisa vai se somando para tentar consertar algo que já começou errado. Por quê? Porque existe uma inversão de valores. Eu não estou dizendo que essas coisas aqui são coisas ruins, não. Tem muita coisa boa nisso aqui. Mas são valores de segunda ordem. O que a gente tem que fazer é colocar no seu devido lugar esse tipo de valores e, em primeiro lugar, os valores nobres, os valores cristãos. Porque esses valores aqui, eles acabam degenerando naquilo que está lá em Gálatas também, que Paulo falou, eu nem comentei aqui, que são as obras da carne. Você pode ver, isso aí acaba dando em ódio, discórdia, ciúme, egoísmo, ira, inveja, dissensão, facção, são as obras da carne. Mas elas estão exatamente na esteira desses valores que as pessoas mais prezam. E a gente tem que corrigir isso daí com a colocação dos valores cristãos no lugar. Existe uma frase do psicanalista Carl Jung, que ele diz: se você não é capaz de entender por que alguém fez alguma coisa, observe as consequências e infira a motivação. Você vê os valores e os motivos que estão por trás que aquela pessoa fez, dando aquele resultado. Porque isso aí, meu amigo, valores e motivações de segunda categoria
vão gerar decisões de segunda categoria. E aí, isso tem um papel importantíssimo nessa questão de decisão, de processo decisório. Essa parte aqui da palestra, ela é muito importante para a gente entender esse mecanismo, do porquê que isso é tão forte na hora de a gente fazer nossas escolhas e decidir. Até algum tempo atrás, se achava que o processo decisório, né, era algo puramente racional. A pessoa listava ali os prós e os contras e racionalmente decidia o que era melhor. Mas há alguns anos, coisa já do final do século XX, os estudos na neurociência mostraram que não é assim que acontece. Que o que prepondera na hora de nós decidirmos são nossas emoções, são nossos sentimentos. E o que isso tem a ver com valores? Tem a ver que eles estão intimamente ligados. Não é à toa que muitos desses valores que nós citamos aqui até se confundem com sentimentos. Amor, alegria, paz, coragem, mansidão, temperança. Isso ficou muito bem demonstrado no caso de um paciente que estava com um tumor cerebral, não sei se vocês conhecem esse caso. Ele precisou extrair esse tumor, fazer essa cirurgia. A cirurgia foi muito bem feita, conseguiram extrair o tumor, só que a área, uma das áreas que processa as emoções, foi danificada, foi lesada. E como resultado disso, esse paciente ele perdeu a capacidade de sentir emoções, de ter sentimentos. A parte cognitiva e intelectual dele ficou mantida, ele tinha até um QI acima da média, a memória dele ficou intacta, coordenação motora intacta, mas ele não tinha emoções. E o que aconteceu? Ele se tornou incapaz de tomar qualquer decisão, por mais simples que fosse. Podia ser marcar um dia e um horário para se encontrar com alguém, escolher um restaurante onde ir, ele ficava pesando prós e contras, usando toda a memória e razão dele, na hora de tomar decisão, não conseguia tomar. Então, de posse desse conhecimento aí, nós precisamos realmente valorizar essa questão dos sentimentos e dos valores. Não é à toa, a Bíblia é maravilhosa, né? Isso aí foi descoberto agora no final do século XX, mas lá quase 2000 anos atrás, o que Jesus disse em Mateus 6, 21? Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, onde estiver o que você valoriza, onde estiver os seus valores, aí vai estar o que você sente, vão estar as suas emoções, que vão fazer com que você use todo aquele processo racional de prós e contras para decidir. Então, no trabalho, nós temos várias ferramentas para processo decisório, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí em matriz SWOT. Você analisa fraquezas, analisa as forças, as ameaças, as oportunidades. Pode fazer aquilo tudo ali, colocar duas pessoas diferentes, chegarem à mesma conclusão na sua matriz SWOT. A decisão de uma pode ser diferente da outra. Por quê? Porque os valores de uma vão dar mais pesos para algumas coisas ali, o de outra vão dar mais pesos para outros fatores. E a decisão vai ser completamente diferente. Tá? A gente poderia resumir da seguinte maneira: valores cristãos significam servir a Deus e ao próximo. Valores seculares implicam ou significam servir a si mesmo, você mesmo. Existe um outro exemplo aqui, eu não sei se dá tempo, acho que dá tempo de falar rapidinho. Teve uma creche que eles tinham uma preocupação muito grande com o horário que os pais pegavam as crianças. Então, eles tinham uma regrinha lá e batiam bem em cima ali para os pais não se atrasarem, porque os funcionários precisavam sair para as suas casas. Só que mesmo assim eles tinham uma média de atrasos de 10% por semana. E eles resolveram melhorar isso daí.
tiveram a brilhante ideia de aplicar uma multa, uma penalidade. Então, toda vez que o pai, a mãe se atrasasse, estava multado ali em $3. Eles começaram a fazer isso. Na semana seguinte, qual foi o resultado? A taxa de atraso aumentou para 20%. E assim ficou. Não saía mais disso. Tanto que, passado alguns meses, eles desistiram. Falaram, vamos voltar para aquilo que era antes, porque não está adiantando nada isso daqui. Antes a gente tinha 10% de atraso, a gente preza muito isso. O que aconteceu, meus irmãos? Nunca mais voltou a 10%. Mesmo sem a multa, a taxa média de atraso continuou 20%. Por que isso? Aquela creche substituiu um valor nobre, que era a responsabilidade, o dever do pai ou da mãe de chegar ali no horário, por algo de segunda categoria, uma coisa mesquinha, uma coisa medíocre, que é botar ali uma punição, uma multa. Poderia ser uma recompensa também, você vai ganhar isso daqui, para algo que a pessoa já deveria fazer naturalmente. E esse é o perigo, essa é a armadilha que os valores do mundo nos pregam. Eles vão substituindo e tomando o lugar e abolindo os valores superiores, os quais a gente deveria naturalmente seguir. E aí eu vou partir para a parte final, porque a gente pode fugir, né, evitar cair nessa armadilha, assumindo alguns compromissos. Eu listei aqui, irmãos, alguns compromissos, tá? Não vou dizer que eles vão encerrar aqui o tema, o assunto. Acho que cada um de vocês pode definir, estabelecer o seu compromisso em particular. Mas eu listei aqui 6 compromissos. O primeiro deles é o compromisso de honrar a Deus com o trabalho. Acho que não tem nada que possa nos motivar mais a seguir aquele propósito maior do que isso, honrar a Deus. Tem um exemplo muito, muito bonito na contracapa de um álbum, de um disco de jazz daquele saxofonista John Coltrane, um álbum chamado A Love Supreme. Mas ele não é um disco que foi gravado para a igreja, não. Ele é um disco secular, comum. Só que ele fez aquilo como uma oferta a Deus. Olha o que ele escreveu. Esse álbum é uma oferta humilde a Deus, uma tentativa de dizer muito obrigado, Senhor, por meio do trabalho que realizamos com o coração e os lábios. Que Deus ajude e fortaleça a todos em toda boa obra. Olha que lindo isso. Esse álbum aqui simplesmente veio se tornar a obra-prima de John Coltrane. Isso aqui é tido por muitos até como um álbum de jazz tão bom quanto o maior álbum que é considerado, que é o Kind of Blue, do Miles Davis, que o John Coltrane também tocou. Quer dizer, ele produziu uma obra-prima com esse intuito de honrar a Deus com o seu trabalho. E como isso impactou a vida de tantas pessoas e continua impactando. Vocês um dia tiverem a oportunidade de ouvir A Love Supreme. Um outro compromisso é o compromisso de servir com excelência. Não basta nós termos esses valores, não, mas nós temos que nos aprofundar no conhecimento técnico específico da nossa profissão, nos dedicarmos a isso, nos empenharmos. Isso também está ligado àquele propósito maior e específico, né? Lá em Colossenses 3:23, o que Paulo nos diz? E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Colocar o nosso trabalho como algo direcionado para Deus e não buscando a aprovação humana, como foi dito aqui no nosso período de louvor, é a melhor forma de nós buscarmos a excelência. É o foco em não querer ser o melhor, mas em si procurar fazer o melhor. Porque
existe uma diferença sutil nisso daí. Se você quer ser o melhor, você está preocupado com a glória para você, com a aprovação dos outros, com os holofotes sobre você. Agora, se você busca fazer o melhor, o seu foco está no próximo. Fazer o melhor para atendê-lo, para atingi-lo. E como é bom você ver profissionais assim, né? Eu lembro do cirurgião cardiovascular que operou meu pai, era um servo de Cristo também. Eu acompanhei a cirurgia de papai, colocou 5 pontes no coração. Que habilidade! Era reconhecido como o melhor cirurgião cardiovascular do Rio de Janeiro. Um servo do Senhor, um mordomo de Deus, porque o que ele fazia para Deus e para o próximo. Um outro compromisso importante nós assumirmos é com a aplicação prática desses valores, né? Existem vários exemplos aí que a gente pode aliar ao que está sendo pensado hoje dentro do ambiente de trabalho e que está alinhado com os valores cristãos, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí no mundo corporativo sobre a matriz ESG, né? O ASG, ambiente, social e governança, né? Sustentabilidade, responsabilidade social e boas práticas administrativas. Isso tem tudo a ver com os valores cristãos. Se nós aplicarmos isso aí, a esse conceito, os resultados vão ser muito melhores do que aqueles vindo por simplesmente de uma cartilha sobre alguém que não tem fundamento nenhum de valores. Existe um outro conceito também que é o do líder transformacional, né? Que é aquele líder que consegue envolver os seus colaboradores a realizar um trabalho que vá até além do que está se estabelecido ali em contrato, em recompensas. Vocês imaginam o que um líder transformacional cristão pode fazer no seu ambiente de trabalho aplicando esses valores? Lá em Mateus 5, 13 a 14, Jesus nos disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Agora, temos que ter consciência de que nós, cristãos, não é por causa disso que vamos ser melhores do que os outros. Nós temos que ter humildade para reconhecer que vai ter gente até mais capacitada tecnicamente do que nós. Um outro compromisso, o compromisso com a verdade. E aí entra a questão da honestidade, da sinceridade, da transparência, algo tão necessário nesses dias, né, onde a gente vê tanta mentira circulando por aí, nessa fake news, tantos casos de corrupção. Como a gente precisa estar com isso daí realmente ali dentro de nós, né? Essa compreensão profunda de buscarmos a verdade, a honestidade. Não só como isso aí, mas como também uma forma de autenticidade para o nosso trabalho. Veja o que C.S. Lewis disse: você nunca deixará uma boa impressão enquanto estiver pensando no tipo de impressão que está deixando. Mesmo na literatura e na arte, ninguém que se preocupe com originalidade será original. Ao passo que, se você simplesmente disser a verdade, conseguirá 9 vezes entre 10 ser original, sem nem mesmo perceber. Então, a verdade tem esse lado também da autenticidade, e que, sem dúvida, é importantíssimo no nosso trabalho. Quem trabalha, por exemplo, no meio artístico, por exemplo, como é importante, né, essa questão da autenticidade, da originalidade. Um quinto compromisso com a disciplina e a persistência. A gente poderia encarar isso até como valores, esses atributos, né? Disciplina e persistência. Por que eu estou colocando isso aqui? Isso aqui foi identificado já há muito tempo por um jornalista que resolveu estudar o que havia em comum entre as pessoas bem-sucedidas. E de todos os atributos, várias qualidades que cada um tinha, existiam 2 coisas que todos eles tinham: disciplina e persistência, para poder fazer o trabalho ser implementado, ou seja, partir para a ação.
dia eu estava vendo um caso de um jovem nos Estados Unidos que ele foi deixado assim do lado da lata do lixo pela mãe dele. E aí um casal já idoso pegou esse bebê, já tinha vários filhos, mas resolveu criá-lo. Esse rapaz se tornou um dos grandes inventores nos Estados Unidos. Ele é um jovem ainda. Mesmo enfrentando todas as dificuldades, todo o bullying que ele sofria quando ele era criança dos colegas do colégio, por ele ter sido deixado na lata do lixo. Mas o que é interessante é que uma das patentes que ele buscou, autorizações para implantar lá um invento dele, sabe quantas vezes ele tentou o registro daquilo ali perante os órgãos federais dos Estados Unidos? 394 vezes. 394 vezes. Isso é que é disciplina e persistência. E conseguiu. A pessoa bem-sucedida por conta de disciplina e persistência. E por fim, então, eu quero falar sobre um compromisso com a oração. Sem oração, meus irmãos, nós não temos sustentação ou força para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Nós precisamos estar realmente ali orando, buscando o Senhor. A oração é a ferramenta fundamental da nossa fé, para nós conseguirmos aplicar essas coisas todas aí, desse propósito, os valores, esses compromissos. Existe uma oração que deve ser conhecida da maioria de vocês aqui, do Reinhold Niebuhr, né, um teólogo e filósofo americano, em que ele diz que Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir entre elas. Eu ainda acrescentaria aqui que Deus me dê humildade para decidir se eu devo mudá-las, porque existem situações que você tem o poder na mão, você pode mudar, mas você tem que avaliar muito bem e ter o bom senso se você deve implementar aquela mudança ou não, porque aquilo ali pode beneficiar pessoas, mas pode ser uma decisão que na realidade vai criar mais problemas ainda do que se você não mexesse naquilo. Então eu quero finalizar, irmãos, essa palestra, essa mensagem da manhã de hoje, voltando novamente a John Coltrane, com as palavras finais que ele colocou lá na contracapa do álbum dele. Que nunca nos esqueçamos que, seja nos dias ensolarados de nossas vidas, seja no meio da tempestade e após a chuva, tudo está com Deus, de todas as maneiras e para sempre. A Deus toda a glória. Irmãos, os desafios que nós temos para aplicarmos tudo isso que está aqui são muito grandes nas nossas vidas. Mas nós temos que saber que, se estivermos buscando a presença do Senhor com um coração sincero para aplicarmos esses valores, Ele nos dará forças para seguirmos na nossa trajetória. Tudo está com Deus, de todas as maneiras e para sempre. Amém?